Então, atendendo aos pedidos dos ouvintes, o ouvinte João Henrique de... Onde você mora mesmo? Vila das Pedras. A integração por substituição é meio uma adivinhação. A integral é isso, né? Eu tenho uma função f e o meu problema é achar uma fzão tal que fzão linha igual a f. Então, eu quero achar uma função cuja derivada está dada. Claro que é que nem dividir. Você aprendeu a multiplicar. Né? Você sabe assim que 3 vezes 10 são 30, então se você tiver que dividir 31 por 3, deve ser 10 e pouco. Assim, né? Tá? Por exemplo, quando você faz, sei lá, integral de x2 dx, quer dizer, é o símbolo que a gente usa, né? Quer dizer, quem é a função cuja derivada é x2? Bom, eu sei que quando eu derivo x3, né, se eu derivar x3, isso dá 3x2. Então, como derivar? Se eu multiplicar por uma constante, eu dividir. Se eu botar x3 sobre 3, vai dar x2. Eu não sei nada, não sei se você sabe o que é derivada, sabe? Então, está razoável isso que eu estou falando aqui. Então, tem esse tipo, né? Esse aqui, então vai ser x3 sobre 3, é uma das funções, as outras diferem dessa por uma constante, a derivada da constante é zero. Então, mais ou menos assim. A integração por substituição está meio pensada assim. Primeiro é o seguinte, né? Você pode pensar que podem existir, vamos dizer, você tem o x, mas o x pode ter uma outra grandeza y que seja uma certa alfa de x, ou pode ser que o seu x seja uma beta de uma y, tá? Quer dizer, os físicos pensam muito assim, tem grandezas e umas são funções das outras. A posição em função do tempo, mas o tempo também pode ser função da posição. Então, você pensa assim, pode ter outras grandezas que você pode criar dessa maneira. Então, você sempre vai ter dificuldade se você não prestar atenção na aula assim o tempo todo. Quando você levantar os olhos do caderno, você já perdeu o fio da meada. Então, esse é um conselho que deve ter a ver com as... Tem gente que só consegue acompanhar a aula copiando. Tem um problema, como eu falo muito mais do que eu escrevo, se você só copiar, talvez você... Bom, de qualquer maneira vai ter a gravação. Então, a ideia assim, é que pode ter várias grandes... E, às vezes, né, você olha para uma coisa assim, vamos dizer, tipicamente, eu gosto, sei lá, de pensar assim, se você fizer raiz de 1 menos x2, você olha e diz, pô, raiz... Você poderia até pensar, bom, isso é 1 menos x2 elevado a 1 meio. Isso poderia ter vindo de 1 menos x2 elevado a 3 meios, só que quando eu derivar isso, vai dar 3 meios, 1 menos x2, mas ainda tem que botar a derivada de 1 menos x2, que é 2x. Então, falta esse 2x aqui, não está muito...
Mas uma outra ideia que pode parecer meio maluca de cara é você dizer, bom, mas esse x aqui, se ele fosse seno ou cosseno, eu pensava assim, que aqui, claro, esse x aqui, primeiro, está aqui dentro é porque ele está entre -1 e 1. Não é qualquer x que pode entrar nesse negócio. Está entre -1 e 1. Se está entre -1 e 1, é o seno de alguém ou o cosseno de alguém. Então, eu poderia pensar assim, se x for igual a seno θ, aí eu poderia pensar, bom, então essa integral aqui eu poderia fazer x igual a seno θ, eu ficaria com a integral de raiz de 1 menos seno quadrado θ. Eu não posso botar dθ, porque é dx. Depois vou discutir um pouco melhor. E isso daqui, isso aqui é cosseno quadrado θ. Posso tirar a raiz, poderia ser mais cosseno θ ou menos seno θ. Mas se eu convencionar que o x está entre -1 e 1, se eu botar o θ aqui, ó, θ de menos π sobre 2 a π sobre 2, o seno θ vai de -1 a 1. Se eu olhar nesse intervalo, se o θ é aqui, seno θ é esse, cosseno θ é positivo. Tá? Se convive bem com seno, cosseno. Eu estou dizendo assim, eu vou chamar o x de seno θ. Então, o θ não vai variar de menos infinito a infinito, porque senão eu vou ficar repetindo o x toda a vida. Então, basta o θ variar no intervalo em que o seno θ vá de -1 a 1. Podia ser de 0 a π, mas aí ele ia começar em 0, ia subir a 1, ia voltar para 0, não ia passar pelo -1. Então, talvez seja melhor eu começar em menos π sobre 2, onde o seno é -1. Aqui em menos π sobre 2, o seno é -1. Aí eu vou para cá, o seno é negativo, negativo, aí ele vira 0 aqui, depois ele passa a ser positivo até 1. Então, de menos π sobre 2 a π sobre 2, o seno θ vai de -1 a 1. Tem a vantagem que quando eu estou nesse intervalo, o cosseno θ está sempre para cá, é sempre positivo. Então, a raiz do cosseno quadrado θ vai ser o cosseno θ. Tá? Então, aqui, aqui o x pertence a -1, o θ pertence a menos π sobre 2, π sobre 2. O problema é esse dx aqui, que se eu botar dθ, vamos ver o que aconteceria se eu botar aqui dθ. Então, isso daqui vai dar integral de cosseno θ dθ. Não, mas era cosseno ao quadrado, mas tinha que tirar a raiz quadrada. Por isso que eu quis que o cosseno fosse positivo. Então, cosseno θ dθ. Cosseno é a derivada do seno. Essa eu tenho que adivinhar. Não posso integrar sem saber derivar. Eu tenho que saber umas derivadas de cor, senão eu não consigo adivinhar nenhuma integral. Então, cosseno é a derivada do seno. O seno θ, por sua vez, é x. Só que a derivada de x não é raiz de 1 menos x2. Eu errei em algum lugar. Vou tentar explicar onde eu errei. Por que eu não posso botar dθ igual a dx? Vou fazer um desenho. Então, vou recomeçar desenhando. Vou desenhar assim, ó.
Vou botar aqui o x e a minha integral é raiz de 1 menos x2 dx. Então, meu x vai variar aqui no intervalo de menos 1 até 1. E raiz de 1 menos x2 vai ter esse gráfico aqui, né? Porque ó, se y igual a raiz de 1 menos x2, y2 é igual a 1 menos x2, y2 mais x2 é igual a 1, eu estou num círculo de centro zero e raio 1. Então, até reforça a ideia de pensar, né, que se eu botar o θ aqui, o x seria o cosseno θ aqui nessa história. Mas eu preferi o seno, porque a derivada do seno é o cosseno. Hã? Poderia botar o cosseno também. Não, não é muito grave, mas mas eu pensei em fazer x igual a seno θ pelos motivos já apresentados. Então vamos botar aqui o θ e o seno θ vai estar aqui de menos π sobre 2 até π sobre 2. Né? Tipicamente isso aqui é um pouco mais de 1,5, aqui é 1. Então eu vou estar transformando aqui, né, usando a função θ. Então se eu pegar aqui um cara que se chama θ, eu vou ter aqui o x igual a seno θ. Né? E aí tem o gráfico da função aqui, e olha que eu posso desenhar o gráfico da função aqui fazendo o seguinte, ó. O zero aqui vai no zero aqui, seno zero é zero. Então, o valor da função, porque eu tô com essa função aqui, ela era raiz de 1 menos x2, ela vai virar raiz de 1 menos seno quadrado θ. Então, eu vou pegar o θ daqui, vou levar no x, que é o seno θ daqui, e vou pegar aqui o raiz de 1 menos seno quadrado θ, que é o que vai ficar aqui em cima desse θ. Quer dizer, esse cara vai no x, o x vai no f dele, e esse cara é o f desse daqui agora. Então, eu vou ter um gráfico aqui que vai ser uma coisa assim, né? Vai ser parecido com esse, só que ele é mais aberto, tá certo? As alturas são as mesmas. Quer dizer, cada vez que eu pego um cara aqui, por exemplo, se eu dividir aqui em pedaços, aí eu divido aqui em pedaços. Cada pedaço daqui corresponde a um pedaço daqui. As alturas, é como se eu tivesse aqui uma cerca, só que são espetos presos numa coisa de borracha, que eu estico um pouco, trago para cá, e a mesma cerca, são as mesmas alturas, só que com bases diferentes. Tá? Quer dizer, aqui eu tenho θ, aqui eu tenho θ mais Δθ. Aqui ele vai ter, aqui, ó, esse cara daqui é o ΔX. Esse cara daqui é o Δθ. Só que o ΔX vai ser seno de θ mais Δθ menos o seno θ. Que não é a mesma coisa que Δθ. Tá? Isso daqui, quando o Δθ for pequenininho, né, isso daqui é a função em θ mais Δθ, menos a função em θ, é aproximado pela derivada vezes o Δθ. Né? Quer dizer, isso aqui é parecido com a derivada do seno em θ, que é o cosseno θ, vezes Δθ. Então, a ideia é que quando eu parto em pedacinhos
pequenininhos aqui, é meio assim, como se o pedacinho infinitamente pequeno aqui é o dθ. E tem um infinitamente pequeno aqui que é o dx. Mas eles são diferentes. A razão entre eles, né, dθ sobre dx, é a derivada, que é o cosseno θ. Então, na verdade, o meu dθ é cosseno θ dx. Aliás, desculpa, é o contrário, né? O x é que é o seno θ, né? O delta. Tá? O meu delta x, o dx sobre dθ, tá? Porque o x é que é o seno θ. Então, isso daqui, o meu dx é igual ao cosseno θ dθ. Quer dizer, como se eu disse, ó, eu substituir essa integral aqui por essa integral aqui. As alturas são raiz de 1 menos seno quadrado θ. Só que as bases aqui são dθ e não dx. Então eu tenho que pegar, quer dizer, eu vou substituir x igual a seno θ e dx igual a cosseno θ dθ. Que é um fator de correção dessa coisa, né? Então eu vou ficar com integral de raiz de 1 menos seno quadrado θ, cosseno θ, dθ. Agora, esse daqui é cosseno quadrado θ, que nesse caso é positivo, então isso daqui é igual a integral de cosseno θ, dθ, que é igual a integral de cosseno quadrado θ, dθ. Aí, cosseno quadrado, eu posso integrar por partes, ou eu posso usar, né, que cosseno de 2θ é igual a cosseno quadrado θ menos seno quadrado θ. Está usando cosseno θ mais θ. E 1 é igual a cosseno quadrado θ mais seno quadrado θ. Aí eu somo 1 mais cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno quadrado θ. Então, isso daqui é isso sobre 2. E aí é fácil de calcular, né? Integral de cosseno quadrado θ dθ é igual a integral de 1 mais 2 cosseno θ sobre 2 dθ. Aqui é cosseno quadrado, que eu somei. Eliminei os senos. Aí o cosseno quadrado que eu tinha aqui é 1 mais cosseno 2θ dividido por esse 2. Aí, beleza, né? Porque isso aqui vai ser 1 meio, a integral de 1 dθ é θ, a integral do cosseno é seno, então mais 2 seno θ. Agora, o seno θ é x. Né? Então, agora eu volto aqui, né? O seno θ é x. E o θ é o arco cujo seno é x. Daqui? Porque eu cheguei na integral de cosseno quadrado θ. Cosseno quadrado θ, eu posso integrar por partes. Ou eu posso usar esse macete aqui, ó, que o cosseno quadrado θ mais o seno quadrado θ é 1. E o cosseno quadrado θ menos seno quadrado θ é o cosseno de 2θ, porque eu estou usando a forma cosseno de 2θ é cosseno θ mais θ, que é cosseno θ cosseno θ, menos seno θ seno θ. Aí eu tenho essas duas coisas. Se eu somar, eu corto os senos.
Um é cosseno quadrado menos seno, outro é cosseno quadrado mais seno. Então eu corto 1 mais cosseno de 2θ é 2 cosseno quadrado θ. E aí eu substituo esse cosseno quadrado θ por isso daqui, que é mais fácil de integrar. Porque eu sei a integral de 1, sei a integral do cosseno. E aí, vamos ver se eu não errei, porque posso ter errado no caminho também. Sempre dá para conferir. Depois você calcula a integral, você pode. Né, o θ é igual a seno. Aliás, o x é seno θ. Então, o θ é arco seno x. E o seno θ é 2x. Será que isso vai dar raiz de 1 menos x2? Ó, o seno θ é x, está escrito ali. Então, se eu calcular quem é o x, quem é o θ, aliás, o θ é o ângulo cujo seno é x. Então, eu arco seno x. Tá? Aí, bom, eu tenho que derivar esse negócio. Eu não sei a derivada do arco seno x, mas eu posso descobrir. Eu descubro a derivada do arco seno x aqui no rascunho. Eu sei o seguinte: me ensinaram que a cor do cavalo branco de Napoleão não é branco. Vocês sabiam disso? Eu sempre disseram qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Branco. Não. Diz que na época de Napoleão não existia cavalo branco. Isso foi feito depois por mutações genéticas e tal, que o cavalo branco de Napoleão era cinza. Então, mas, tirando isso, com certeza, o seno do arco seno x qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Quer dizer, qual é o seno do arco cujo seno é x. Então, isso aqui é x. E aí a gente usa isso para calcular essa derivada. Se eu derivar dos dois lados, isso é seno de alguém. Então, regra da cadeia. Seno de alguém, a derivada é cosseno, que é o cosseno desse alguém, do arco, cujo seno é x, vezes, vamos dizer, isso aqui é o y. Né? Vamos chamar isso aqui de y. Tá? Vai ser cosseno y vezes a derivada de y. Y' é igual a derivada de x, que é 1. Derivando em relação a x. Então, y' é igual a 1 sobre cosseno y. Bom, se o seno de y é x, então, seno y é igual a x, então seno quadrado y mais cosseno quadrado y igual a 1. Então, x2 mais cosseno quadrado y igual a 1. Então, cosseno quadrado y igual a 1 menos x2. E aqui, justamente, né, eu estou no pedaço em que o seno, o ângulo está lá entre menos π sobre 2 e π sobre 2, cosseno é positivo, então eu posso tirar a raiz quadrada e ficar com cosseno y igual a raiz de 1 menos x2. Então, isso daqui é a derivada do y vai ser 1 sobre raiz de 1 menos x2. Então, a derivada do arco seno x vai ser tem um meio aqui, aí 1 sobre raiz de 1 menos x2, mais a derivada do 2x é 2. Então, aqui eu vou ficar... Será que eu vou chegar perto desse... Hã? Não, eu estou derivando. Eu preciso que a derivada disso, daqui, dê isso. Então, estou vendo se vai dar. Né? Eu
Bom, vamos ver. Isso aqui vai dar 1 meio de 1 mais 2 raiz de 1 menos x2 sobre raiz de 1 menos x2. Que horror! Será que tem alguma esperança? Ou será que eu errei alguma coisa? Hã? Não, vamos ver. Será que eu errei alguma coisa? Deixa eu refazer aqui, vamos ver. Não, porque às vezes você deriva, parece uma coisa estranha, mas se você simplifica, dá o que você esperava. Vou só por via das dúvidas, vamos conferir aqui. Né? Eu fiz integral de raiz de 1 menos x2 dx. Aí eu fiz x igual a seno θ dx igual a cosseno θ dθ. Isso daqui virou integral de raiz de 1 menos seno quadrado θ, cosseno θ dθ, que é igual a integral de cosseno quadrado θ dθ, que posso fazer por partes, vou fazer por partes agora para ver se dá a mesma coisa. Tá? Isso aqui é cosseno θ, cosseno θ. Então eu chamo esse daqui de U', esse de V. Então isso daqui, U vai ser seno θ, vai ser seno θ. Tá? Isso aqui é UV menos a integral de cosseno θ vezes a derivada. Não. De seno θ vezes a derivada. Tá? Seno θ vezes a derivada do V. Tá, aqui eu tenho U'V, UV, agora eu vou botar aqui o UV'. Então, seno θ, que tem a derivada do cosseno θ, e a derivada do cosseno θ é menos seno θ. Tá? Então, isso daqui dθ. Então, isso daqui é mais, né? mais tem seno quadrado. Então, aqui eu vou ficar com integral de cosseno quadrado θ igual a seno θ cosseno θ mais integral de seno quadrado θ dθ. Estou integrando de outra maneira. Mas o seno quadrado θ eu posso escrever como 1 menos cosseno quadrado θ. Então, isso daqui vai ser igual a seno θ cosseno θ mais integral de 1 menos cosseno quadrado θ dθ. Eu posso agora separar isso aqui em duas, eu fico com menos cosseno quadrado θ. Ó, esse cara é igual a isso, igual a isso, igual a isso. Então, esse daqui é igual a esse. Então, isso aqui é seno θ, cosseno θ. Integral de 1 é θ. E aqui ficou menos integral de cosseno quadrado θ dθ. Agora, esse menos cosseno eu passo para cá e somo com esse. Entendeu? Eu tenho essa integral igual a isso. Aí apareceu a mesma integral aqui. Eu digo, pô, fudeu, voltei no mesmo lugar. Mas não, porque está com o sinal trocado. Eu posso passar para lá e aí eu fico com duas vezes a integral de cosseno quadrado θ dθ é igual a θ mais seno θ
cosseno θ. Tá? Então, a integral de cosseno quadrado θ de θ, que é o que eu quero, deu θ sobre 2 mais 1 meio de seno θ cosseno θ. É a mesma coisa que eu achei, porque lá eu tinha o seno de 2θ. Mas isso aqui é metade do seno de 2θ. Então, tá igual. Não é o que eu tinha. Não é diferente. Só que aí eu vou ter que escrever, né? Isso daqui, θ. Isso aqui é um meio de arco seno x mais 1 meio. Seno θ é o x e o cosseno θ é o raiz de 1 menos x2. Tá? É a mesma... Só fiquei com uma expressão um pouquinho pior. Né? E aí eu tenho que derivar isso. De novo, eu preciso derivar isso e ver se eu acho aquilo lá. Né? Então, a derivada do arco seno x eu achei... Né? Arco seno x é y. Então, seno y é x, cosseno y, y' é 1, y' é 1 sobre cosseno y é raiz de 1 menos x2. Então, se eu derivar isso daqui, eu vou ter 1 meio de 1 sobre raiz de 1 menos x2, mais 1 meio, derivando x aqui, vai ficar raiz de 1 menos x2, mais 1 meio, agora da derivada, x vezes a derivada desse, x, a derivada de raiz de 1 menos x2 é 1 menos x2 elevado a 1 meio, linha. Então, isso aqui vai ser 1 meio de 1 menos x2 elevado a menos meio, né? Meio menos 1, vezes a derivada de 1 menos x2, que é menos 2x. Então, esse 2 corta com esse 2, fica um menos aqui. Então, aqui eu vou ter mais 1 meio x vezes a derivada dessa coisa, que tem menos x aqui, e esse daqui é raiz de 1 menos x2, com elevado a menos meio, ele foi lá para o denominador. Agora tem que ver se isso daqui dá isso. Pelo menos agora tem um monte de raiz de 1 menos x2 aqui, se a gente simplificar, quem sabe, né? Bom, o mínimo múltiplo comum aqui é 2 raiz de 1 menos x2. Né? Esse daqui já está certinho. Esse daqui eu tenho que multiplicar por raiz de 1 menos x2, fica 1 menos x2. E esse daqui fica... Aqui eu tenho... eu tenho menos x. Eu queria cortar esse... Bom, sei lá, vamos ver. Aqui eu tenho também 2, então aqui eu tenho menos x2. Peraí, aqui eu tenho 1, hein? Comi esse 1 aqui. Tá? Ele vai me salvar. Ó. 1 mais... Tem 1 aqui, mais raiz de 1 menos x2 aqui, menos x2. Então, esse daqui vai dar 2 menos 2x2 sobre 2 raiz de 1 menos x2. Corta esse 2, esse 2, esse 2. Fica 1 menos x2 sobre raiz de 1 menos x2. E aquele cara lá. Foi mais difícil a parte da derivada do que a da integral. Conferir a derivada foi um inferno. Mas importante aqui nessa história é o seguinte: essa parte aqui que eu fiz tem 500 softwares livres disponíveis na internet que farão essa conta. Se você botar lá integral de raiz de 1 menos x2 dx,
Mas é importante entender esse negócio aqui. Porque essa coisa, por exemplo, para tem integrais assim relacionadas a coisas simples em física, de você relacionar trabalho com variação de energia cinética, coisa assim, e que aí você faz a integral sem ter funções explícitas. Esse é um problema que já caiu em prova, quer dizer, meio que para você, assim, meio que automatizar, é um pouco essa coisa assim, quer dizer, se você faz x igual a φ de θ, né? Então, quando você tivesse a função x e a função θ, e o dx, quer dizer, a variação de x, é o filhinha de θ dθ. Né? Quer dizer, é como se você dissesse, ó, o filhinha de θ é a derivada de θ. Ele é o quê? Ele é a variação em θ, o θ é o x, é o ΔX, é o limite quando Δθ tende a zero do ΔX sobre Δθ. Tá? Isso aqui você pode chamar assim de dx dθ, o que mais ou menos justifica essa mudança aqui. E geometricamente é isso. Quer dizer, você tem aqui o θ, tem aqui o x, e aí você tem aqui o θ, θ mais Δθ, o x, x mais ΔX. Quando você passa daqui para cá, você tem aqui o x é φ de θ, né? Então aqui você tem o f de x, x é φ de θ. Então aqui você vai botar o f do φ de θ. Você vai pegar esse tamanho e vai trazer para cá. E aí quando você for integrar aqui, você tem esse pedaço de cerca aqui, que não é igual a esse daqui, porque tem um fator de esticamento que é dx sobre dθ, ΔX sobre Δθ. Tá certo? Você vai ter uma coisa assim, você vai ter integral de f de x dx. Aí você faz x igual a φ de θ. Aí você bota a integral de f de φ de θ. O que você bota aqui? Filhinha de θ dθ. Se você fizer isso, está claro que quando você acha se f for igual a f', então se você derivar, né, isso aqui seria integral de f' de φ de θ, filhinha de θ, dθ. Pela regra da cadeia, isso aqui é a derivada de f de φ de θ. E aí você está integrando f de φ de θ, seu resultado vai ser f de φ de θ. Aqui, claro, se f é f', isso daqui vai ser f de x. Como x é φ de θ, bate. Mas, vamos dizer, isso aí você não vai calcular a integral. Estava falando na aula passada, e repito hoje, né? Até umas décadas atrás você tinha que calcular a integral na mão e era o jeito. Assim como alguns séculos atrás, você tinha que acender fogo esfregando gravetos e era desse jeito.
Então, hoje, praticamente ninguém sabe fazer fogo esfregando gravetos, mas não faz a menor falta. Exatamente como saber calcular integral não vai fazer a menor falta, assim como, vamos dizer, saber tabuada não faz a menor falta. Faz assim, é claro, você, para ter a noção dos números, né, é bom você saber fazer umas continhas de cabeça, assim, para ter a noção. Mas se você tiver que fazer uma conta complicada, você pega uma calculadora e faz. Da mesma forma, a integral, você tem que entender o que é integral, ter uma noção, olhar assim, mas na hora que você for fazer uma integral complicada, você pega o computador e faz. Mas tem coisas. Eu gosto de você, por exemplo, pensar assim. Imagina, né, que você tem uma partícula se movendo aqui, né, e tem uma força F. Aqui, né? Então, vamos dizer, aqui em cada instante t tem uma posição x de t, e aqui você tem f de x de t. Quer dizer, a força é função da posição. Tipo quando você tem um campo de força, campo gravitacional. Você está se movendo e cada posição você tem a força que não depende do tempo e sim da posição. Se você pensar assim, grandes distâncias não é só a aceleração da gravidade constante, ou sei lá, inverso do quadrado das distâncias e tudo, mas, ou se você tem aqui um ímã, aqui, alguma coisa assim, uma força, sei lá, elétrica, ou campo elétrico. Bom, você tem aqui uma força, assim. Né? Eu vou. Então você está se movendo segundo a seguinte lei: a massa, supostamente é uma constante, aí você tem uma massa m, e aí a velocidade, né? Velocidade igual a x' de t. A aceleração é x duas linhas de t. A velocidade é a derivada da posição em relação ao tempo, e a aceleração é a derivada da velocidade. Estamos de acordo? Então, isso daqui, mx duas linhas de t é igual a f de x de t. E aí, vamos dizer assim, você... eu sempre repito isso, que o conceito de trabalho para mim não é muito evidente. Mas digamos que você queira, né, aqui você está em x de t0 igual a x0 e x no tempo t1 igual a x1, digamos que você vê andando daqui para cá, e você quer calcular o trabalho daqui até aqui. Quer dizer, você tem integral de x0 até x1 de f de x dx. Quer dizer, a força vezes em cada pedacinho que você tem, cada pedacinho dx, você tem a força. Ali você multiplica pelo dx, soma com outra força vezes dx, tem isso aqui. Aqui é uma situação que você, suponhamos que você nem sabe quem é a força, mas o trabalho é esse. Independente de quem seja a força, você pode fazer a substituição. Você pode fazer x de t, usar a variável t. Então, escrever isso daqui vai ser a integral de f de x de t. Se você vai trocar para botar dt, você vai ter que escrever dx dt igual a x' de t. Então, o dx você vai botar x' de t dt. Tá legal? E o t, agora, em vez de variar, o x varia de x0 a x1, o t vai variar de t0 até t1. E aí, trocou por essa integral. Mas você agora pode fazer uma coisa, isso daqui é igual a isso. Então, você pode escrever integral de t0 a t1 de m x duas linhas de t, x' de t
dt. Então, eu fiz aqui uma mudança de variáveis, apliquei o meu regulamento, e agora eu fiz uma coisa que eu tinha que ali antes, no começo, eu não podia, não tinha como fazer direto, né? Sem trocar a variável para t. Agora, isso daqui, eu olho para isso e digo, isso daqui é x' vezes a derivada de x'. Se eu tivesse x' de t ao quadrado e tivesse derivado, dava 2 vezes x' de t vezes a derivada de x', que é x2' de t. Então, se eu tivesse aqui sobre 2 e derivasse, dava isso aqui sem o m. Se eu botar o m aqui e derivar agora isso, eu tenho isso aqui. Então, isso daqui é igual a integral de t0 até t1 da derivada de 1/2 de m x2' de t ao quadrado dt. Acabei de descobrir a energia cinética. Hein? E isso aqui, bom, eu estou integrando a derivada, então isso aqui vai ser 1/2 de mx' de t ao quadrado T1 T0, que vai ser energia cinética em T1 menos energia cinética em T0. Então isso aqui vai ser igual a 1/2 de mx' de t 1 ao quadrado menos 1/2 de mx' de t0 ao quadrado. Então, eu acabei de descobrir que se eu pegar do tempo t0 até o tempo t1, se eu fizer o trabalho correspondente, ele é igual à variação da energia cinética. Descobri uma coisa. E não tem física nenhuma. Eu não sei o que é trabalho, não sei o que é energia cinética. Mas se a definição de trabalho é essa, e a definição de energia cinética é essa, isso é verdade. Até, eventualmente, eu posso, vamos dizer, eu posso até, não é tão simples assim, né? Eu posso até fazer física sem entender nada de física. O Feynman, que é um prêmio Nobel de Física, disse que não funciona assim. Geralmente é o contrário. Você sabe a física e aí isso orienta você a fazer certas contas que legitimam. Né? Não, mas é porque são conceitos, para mim não é muito claro o conceito de trabalho, o que isso significa, o conceito de energia cinética e tal. Né? E também os físicos demoraram para chegar a isso. Né? Ainda tem uma outra coisa interessante aqui, que é o seguinte. Imagina que essa f fosse derivada de alguém. Quer dizer, a f fosse... Não tem um negócio da energia potencial? Então, imagina que a minha força F fosse igual a U'. Eu vou botar menos U' por razões misteriosas. Tá? Mas F de... Então, quando eu estiver fazendo essa integral daqui, isso aqui seria menos U' de x de t, x' de t, dt. Isso é a derivada de U de x de t. Tá? Então, essa integral aqui, que eu fiz e cheguei aqui, essa mesma integral daria a integral de t0 a t1 de f de x de t, x' de t dt, seria igual a menos a integral de t0 até t1 de U' de x de t, x' de t dt. Ora, isso é a derivada, que é menos a integral de t0 a t1 da derivada em relação a t de U de x de t.
Se eu estou integrando a derivada, então isso é menos U de x de t em t igual a t1 menos t igual a t0. Que é igual, já que tem um menos na frente, isso aqui vai ser U de x de t0 menos U de x de t1. Então, esse é igual a esse. Se eu juntar os t0 de um lado e os t1 do outro, eu vou ter que U de x de t1 mais 1/2 de mx' de t1 ao quadrado vai ser igual a U de x de t0 mais 1/2 de mx' de t0 ao quadrado. Tá? Porque o U está com o sinal negativo, passa para cá positivo, esse negativo passa para lá. O que está me dizendo que eu tenho uma coisa que se conserva. E aí, esse aqui eu chamo de energia cinética, esse de energia potencial. Tá? Então, repara, eu fiz um bocado de física aqui, só calculando derivadas integrais. Não é à toa que os franceses, quando cheguei na França, eu achava estranho, porque eu olhava nas referências, as coisas assim, aí falava, não sei o que, com aplicações da física e a mecânica. Para mim, mecânica era parte da física. Para eles, mecânica é uma coisa meio que independente da física, porque tem umas certas leis, e aí você faz matemática em cima daquilo, e é meio como se as leis da mecânica não tivessem em discussão. Você fixou as leis e pronto. Não, isso assim, no geral, assim, você vê a bibliografia, ou entrar na livraria, os setores, né? Mecânica era próxima da física, mas não era física, talvez por conta de coisas assim. Mas repara, aqui o interessante é que eu até precisei saber a função x2, mas fora isso, eu só usei a teoria, né? Eu fiz uma mudança de variáveis, mas sem saber que função que eu tinha, derivei e tal, apliquei o teorema fundamental do cálculo. Então, e de certa forma, no final das contas, eu estou precisando do cálculo para formalizar, né? Eu formalizei o que era velocidade pela derivada. E aí eu pude criar o conceito de energia cinética. E eu precisei dizer, ó, a energia, como é que eu defino a energia potencial? Eu tenho um campo de forças, e se essas forças, essa função força, como função da posição, ela é derivada de alguém, então esse alguém, com sinal menos na frente, eu chamo de energia potencial. O sinal menos foi para dar a soma certinha. Então, assim, as funções cujas derivadas e cujas integrais a gente calcula, elas são meio que certas estacas que você fixa no chão para se orientar. Mas o objetivo não é colocar aquelas estacas, é você conseguir caminhar no meio daquilo. Então, e os cálculos o computador faz. Não, você precisa pensar, né? De preferência, pensar besteira, que é o que a máquina não vai fazer. Você fazer muito bem. Então,
Tem um escritor italiano chamado Umberto Eco, foi famoso na época, ele publicou um best-seller chamado O Nome da Rosa, virou até filme e tal. E eu uma vez estava lendo um livro dele, eu ganhei até de um italiano, ganhei em italiano, pior que ele dizia o seguinte, que a gente pensa não para pensar coisas certas, mas para pensar coisas erradas que a gente não consegue evitar de pensar. Então, é para isso. Quer dizer, pensar é para pensar besteira. Por quê? Então, um pouco. Quer dizer, é importante entender a integração por substituição, entender a integração por partes, mas o objetivo não é calcular integral do seno, do cosseno, de uma expressão maluca e tal. Isso é um problema que, assim, quando tem solução, a máquina calcula. Quando não tem, ela te diz, não tem. Né? Então, você tem que saber o conceito, tem que entender o conceito de derivado, o conceito de integral, a relação, o teorema fundamental do cálculo, esses métodos. Não sei se respondi a primeira pergunta. Tem uma segunda? Regra de João Bernoulli, L'Hopital. O João Bernoulli foi o cara que vendeu o samba no L'Hopital. Tem um vídeo que eu conto essa história. Não a regra, mas, bom, a ideia é meio, vamos dizer, de uma maneira simplesinha, assim, é o seguinte, né? Digamos que você tem limite quando x tende para x0 de f de x igual a zero, e o limite quando x tende para x0 de g de x é igual a zero. E aí você quer calcular o limite quando x tende para x0 de f de x sobre g de x. O movimento inicial em relação ao movimento que já meio que ligando com física, o movimento inicial do x0 em relação a x. Assim, ou só pensei uma coisa? Não, seria talvez seria assim, a taxa de variação da f em relação a g, né, de certa forma. Né? Não exatamente, mas parece uma coisa assim, né? Uma maneira de você pensar é dizer assim, olha, se o limite de f de x, quando x tende a x0, é zero, eu posso, é como se f de x0 fosse zero. Se esse limite é zero, ou a função... porque a função ali deveria ser zero. Então, eu posso trocar, posso dizer, ó, eu vou supor, vou pensar assim, g de x0 igual a zero, e aí seria pensar assim, ó, seria dizer, bom, esse limite, então, eu vou escrever aqui, ó, f de x sobre g de x, eu faço
Já que isso é zero, boto zero aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir os dois por x menos x0. Então eu faço, né, eu posso multiplicar e dividir por x menos x0, então esse está dividido por x menos x0, então esse daqui vai ser f de x menos f de x0 sobre x menos x0, e o outro g de x menos g de x0 sobre x menos x0. E agora é meio que dizendo assim, bom, isso aqui vai tender para f' de x0 sobre g' de x0. É uma primeira versão. Então, sei lá, se você tiver, sei lá, seno x sobre 1 menos cosseno x, quando x tende a zero, isso vai para zero, isso vai para zero. Então, você diria, vou pegar o limite quando x tende a zero de cosseno x sobre seno x. E, bom, isso aqui está indo, não tem limite, né? Vai para mais infinito ou menos infinito, porque esse aqui vai para 1, esse vai para 0. Né? Então, seria meio que isso, assim, você calcula a derivada, fez em zero. Isso é o que acontece em, sei lá, 90% das situações. Mas, bom, tá, na realidade, né, poderia você não ter como, sei lá, poderia não ter como fazer isso. A regra, vamos dizer, ela tem uma versão mais, um pouquinho mais poderosa, porque aqui, de certa forma, eu estou supondo, né, que eu posso, como se eu dissesse, não, para eu ter o f' de x0, porque o f de x0 realmente estava definido e era zero, e a f tem derivada em x0. Na verdade, a regra ela funciona assim, sem supor, quer dizer, eu faço, na verdade, eu digo que esse limite daqui, quer dizer, eu estou dizendo, a regra diz o seguinte, se, vou botar assim, se esse, se essas duas coisas acontecem e limite quando x tende a x0 de f' de x sobre g' de x igual a um certo A, então, limite quando x tende a x0 de f de x sobre g de x é igual a esse mesmo A. Aqui eu não estou supondo que exista f' de x0 e g' de x0. Só estou dizendo que quando tende para x0, vai para A. Existe o limite desse quociente. Tá? Pode ser que os dois tendam a zero, pode ser que nenhum dos dois tenda para lugar nenhum. Pode ser que nenhum dos dois tenha limite, mas o quociente tenha. Tá? Então, então é mais do que aquilo lá, porque aqui nesse raciocínio eu
escrevi assim e supus que esse daqui tende para isso, esse tende para isso, e isso daqui é um número. Apliquei aqui. Mas vale. E aí a demonstração desse fato aqui é um pouco mais penosa. Tá? Como disse o. Eu já contei na sala, né, que o colega meu me contou que o outro colega, o Cássio Alexandre, que hoje foi professor do departamento e resolveu ir trabalhar no mercado financeiro em Londres, e está lá há 15 anos, mais de 15 anos. E entrou porque sabia matemática. Sabia matemática num nível de doutorado. Né? E computação e outras coisas. Mas que o Cássio Alexandre teria dito para ele que ele entendia a regra de L'Hopital até ver a demonstração. Porque a demonstração não é tão simplesinha assim. Aí quando ele viu a demonstração, ele falou, não entendo mais. Mas a demonstração do fato mais geral está mais ou menos baseada no seguinte, né? Você pode botar aqui F, aqui G, e pensar o X como uma coisa que está andando aqui, o tempo está andando aqui, e aí você faz a curva. Em cada ponto tem coordenadas G de X e F de X. Como as duas estão tendendo a zero, essa curva vai embicar para cá. E a ideia é que ela entra embicada aqui, a razão entre F e G é, vamos dizer, é a inclinação disso daqui. E isso daqui, essa inclinação aqui, é igual à inclinação de uma tangente. Tá? Quando você tem uma curva assim, se você pegar uma corda qualquer, né, se ela está andando assim, tem uma tangente paralela à corda, que nem o teorema de valor médio. Só que aqui ela é uma velocidade, que ela corresponde a um F', a um G' de alguém, F' de alguém, que eu chamei de Xi. E aí aqui você consegue então dizer que F de X sobre G de X é igual a um F' de Xi sobre G' de Xi. Quando o x está tendendo a x0, o xi está tendendo a x0 também. Então, se esse quociente converge para um certo A, então esse daqui vai tender para esse A. Então, passa por um teorema, que é uma versão mais forte do teorema do valor médio, mas que diz a mesma coisa, que quando você tem uma curva no plano, se você pegar dois pontos aqui, ligar, digamos, tem o ponto A, o ponto B, tem aqui a curva está andando assim, aliás, está andando assim, né? De A para B. Aqui, em algum lugar, tem um ponto onde a tangente é paralela e essa tangente corresponde a um vetor velocidade que é G', F'. É chamado teorema do valor médio de Cauchy. Se você são iguais, então a gente já meio que mata a sua Tá, Aí tem limites, frequentemente, assim, funções dessas nossas conhecidas, que a gente tem as derivadas, a gente também, os limites que a gente faz com o L'Hopital também pode fazer substituindo pela série de Taylor. Né? Mas uma situação, a única situação que eu vejo que eu uso a regra de L'Hopital mesmo, é para dedução do polinômio de Taylor. Na dedução do polinômio de Taylor, eu preciso, de certa forma, da regra de L'Hopital. Que a situação é a seguinte, é porque o polinômio de Taylor, ele começa assim, eu pensando que
Quando eu faço a derivada, eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo f de x mais h menos f de x sobre h menos f' de x, né? Isso é igual a alguma coisa que dividida. Isso é alguma coisa que vai para zero. Né? Isso é igual a um certo R de H que tende a zero quando H tende a zero. Né? Isso é a mesma coisa que dizer que f de x mais h é menos f de x menos f' de x vezes... Eu vou multiplicar tudo por h aqui. Tá? Menos f' de x h é igual a um r de h, h. Ou é r de h tendendo a zero. Ou ainda, de outra maneira, dizer que eu aproximo f de x mais h por f de x mais f' de x h e mais alguma coisa. Eu vou chamar isso aqui de epsilon, tá? E eu vou chamar isso aqui de R de H. O R de H é isso daqui. Tá? Então, é como se eu dissesse, ó, eu aproximo esse cara por isso daqui, mas o erro que eu cometo é o R de H, e o R de H é tão pequeno que o R de H dividido por H ainda tende a zero quando H tende a zero. Porque dividir por H é ampliar o R de H. É um pouco como se eu dissesse assim, imagina que eu vou pegar uma função f e eu quero aproximar ela perto de x. Então, eu vou dizer f de x mais h. Aí eu digo, o meu primeiro chute é f de x. Se a f for contínua, isso daqui vai dar mais um R, vamos dizer, R0 de H e R0 de H tende a zero. Ah, tá bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou aproximar por uma coisa um pouquinho mais, eu vou fazer f de x mais h é igual a f de x mais um certo a vezes h. Quer dizer, eu estou dizendo, em vez de eu aproximar por uma função constante, né, porque o h está variando, o x está parado, então eu estou aproximando, né, como se eu dissesse assim, ó, aqui x mais h, e eu estou aproximando por f de x. Não, vou aproximar por alguma reta, assim. Então, eu vou botar f de x mais AH e mais um R1 de H. Se eu exigir só que R1 de H tenda a zero, quando H tender a zero, o AH tende a zero. Quando H tende a zero, vezes A tende a zero. Então, qualquer A aqui vai servir, porque se a função for contínua, esse tende para f de x, esse tende a zero, esse tende a zero. Qualquer A serve. Então, eu vou ser mais exigente. Eu vou supor que... Vou botar um microscópio, vou dividir por H e vou exigir que tenda a zero. Tá? E aí, repara, o que vai acontecer? O R1 de H é igual a f de x mais H menos f de x menos AH. Se eu dividir por H, é isso daqui, e aqui eu corto. E agora, para isso tender a zero, eu tenho que ter A igual a f' de x. É o único que serve. Aí eu digo, gostei disso, agora eu vou botar um termo de segundo grau. Né? Digo, vou agora fazer o seguinte, né? Vou fazer f de x mais h igual a f de x, que veio meio que daqui, né? Aqui, ó, o f de x, se a função for contínua, é o único que serve, porque eu preciso que esse menos esse tenda a zero. Então, vou botar f de x
Aqui eu já sei, eu vou botar f' de x, h, e agora eu vou botar mais um a, h ao quadrado, mais um R2, a igual a f' de x, mais R2 de h, e eu vou querer que R2 de h agora é dividido por h ao quadrado tendo a zero. Tá? Quer dizer, eu vou ser mais exigente. Aí eu pego a expressão do R2 de H. R2 de H é f de x mais h menos f de x menos f' de x h menos AH2. Divido por H2, corto isso aqui, e o A tem que ser esse limite aqui. Agora, esse limite, se f é contínuo, isso daqui vai para zero, isso daqui vai para zero, aqui tem H2, é um limite zero sobre zero. Aí eu pico o L'Hopital. Derivo em cima e embaixo. Então, eu vou ficar com f' de x mais h. Isso aqui some, que é constante. E aqui eu tenho f' de x, derivei, ficou esse daqui, e aqui ficou 2h. Está zero sobre zero de novo, mas isso daqui tende para f duas linhas de x sobre 2. Deixa eu atender aqui que deve ser. Ui. Tá? Então aqui vai me dar A igual a f duas linhas de x sobre 2. Aí eu vou fazer a mesma coisa para colocar um termo em x3. E eu vou derivar, vou fazer o L'Hopital duas vezes e vai aparecer o f 3 linhas de x sobre 3 fatorial. E assim eu vou fazendo. Interessante como às vezes eu fiz igualzinho assim na aula, você não deve ter entendido. Não, agora você. É a mesma reação. Né? Na vez que eu vi na aula, eu só achei bonito. Agora eu entendi. Isso aí. Tá? Então aqui, quer dizer, né? Quer dizer, é um limite zero sobre zero, mas é interessante o seguinte, eu não preciso que a segunda derivada exista. Porque se eu quiser derivar isso agora em relação a h, esse aqui é a constante some, aqui vira 2, mas eu preciso que tenha a segunda derivada em x mais h. Enquanto que aqui, basta eu ter a segunda derivada em x. A regra de L'Hopital, na sua forma mais geral, me garante que isso daqui precisa que a função tenha, seja contínua, mas não basta. Tenha derivada, mas não basta. Tenha segunda derivada em x. Então, se ela tem segunda derivada em x, já significa que a derivada é contínua em x e que ela é contínua em x. Né? Mas basta ter a segunda derivada em x para essa aproximação existir. É meio que equivalente. Né? Então, aqui, deixa eu atender, deve ser minha mulher, é a única pessoa que me liga para cá. Alô? Oi? É que eu estou dando aula, fala. Até 5, mas tá bom, vou lá. Falou. Que horas são? Minha mulher precisa que eu esteja em casa às 5h30.
Tá legal? Aqui, então, quer dizer, você tem a regra de L'Hopital que serve para calcular. Às vezes você encontra lá um limite, você mete o L'Hopital e vai. Mas aqui é interessante que aqui a gente deduz o polinômio de Taylor aplicando a regra de L'Hopital, cada caso, e fica claro aqui que essa aproximação funciona. Eu posso aproximar f de x mais h por f de x mais f de xh mais f duas linhas de x sobre 2, h2, com um erro que satisfaz isso aqui, desde que exista a segunda derivada de f em x. Não precisa existir em outros pontos. E depois, se eu tiver a 15ª derivada de f em x, eu posso ir para um polinômio de grau 15, cujos coeficientes vão ser sempre a enésima derivada de f em x sobre n fatorial, e o resto vai ser tal que, se eu dividir o resto por h elevado a 15, vai para zero. Tá? Então, o polinômio de Taylor ele é diferente da série de Taylor, que é de Newton, na verdade. Né? O polinômio de Taylor ele dá uma aproximação por um polinômio só, em princípio, num intervalo minúsculo que você não controla e que vai ser cada vez menor quanto mais termos de... Não, talvez seja... Não sei, pode ser cada vez menor quanto mais termos você colocar ou não, mas pode ser maior, em princípio, também, né? Deve ser. Mas ele é uma aproximação só local, ele nem precisa que as outras derivadas existam. Né? A série de Newton ela veio antes do Taylor, o Newton que fez. Ele não estava preocupado na aproximação local. Estava também, mas ele... a ideia dele era escrever uma função, como a gente escreve um número com algarismos, ele escreveria uma função com potências de x e usaria isso para derivar e integrar. Essa era a ideia dele. Né?